E muito boa tarde a todos. Estamos em direto a transmitir este evento em live streaming na página oficial da JALP do Facebook. Antes de mais, gostava de saudar todos aqueles que nos estão a assistir, aproveitando, obviamente, para desejar um feliz ano 2021, que todos desejamos seja um ano diferente para melhor que aquele que agora findou. Eu recordo que a JALP iniciou hoje um ciclo de conferências online em parceria estratégica com outras associações congêneres e que terá continuidade durante todo o mês de janeiro. A aposta na formação e na partilha de conhecimentos entre os nossos associados e a comunidade jurídica em geral é um dos pilares essenciais deste projeto e, como tal, aproveitando este regime de semi-confinamento, eu diria global, em todo o mundo, em que estamos todos mais ou menos inseridos, parece-nos que é um excelente pretexto para aproximar intervenientes jurídicos de relevo e discutir temas de interesse e atualidade jurídica, salvaguardando, claro está, as devidas distâncias sociais. A conversa de hoje será sobre direito desportivo, mercado lusófono de transferências, portanto com muito orgulho que nos juntamos em parceria com a APDD, a Associação Portuguesa de Direito Desportivo, nesta iniciativa. E agradeço aqui o interesse e a disponibilidade demonstradas pela Associação de Direito Desportivo e o seu presidente, José Miguel Sampaio Nora, a quem passo desde já a palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Faço minhas as palavras do Francisco e agradeço o convite e de facto, a simbiose que manifestamos quando nos juntámos para fazer alguma coisa. De facto, achamos que a minha preocupação junto da APDD era sempre abrir a associação a outros associados e a outros horizontes e outros mercados, e de facto a JALP insere-se completamente naquilo que pretendíamos. O tema do mercado de transferências é um tema que neste momento é mais que atual. Abriu na segunda-feira, há 3 dias, começaram a surgir os primeiros negócios, as questões, o primeiro redimensionamento de cada plantel e de facto isso é um tema mais que oportuno e salutar. Queremos também partilhar não só a experiência portuguesa e a visão jurídica do negócio, mas também a experiência africana e a experiência luso-americana, ainda representada pelo Maurício Correia da Veiga e pelo Egas, e de facto é com muita honra que fazemos isso. De facto, uma das nossas prioridades, como eu disse, era abrir a associação a outros mercados e a outras pessoas, que não só os nossos associados, como saúde os associados da JALP, que também faço parte, mas também a questão de querer iniciativas regulares no âmbito da formação. Por isso, o que aconteceu hoje e o que vai acontecer nas próximas horas, nos próximos minutos, aliás, é de facto uma coisa que nos deixa muito contentes e tem tudo para correr bem. Eu agradeço pessoalmente a ti, Francisco, a ajuda, a coordenação. Neste tempo natalício em que a gente estava mais desligado, tu foste incansável e quero-te agradecer isso pessoalmente. Agora, da minha parte, passava a bola à Ana Marques, minha vice-presidente e também a moderadora deste debate. Obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, desejar-vos um bom ano de 2021, certamente melhor que 2020. E sem mais demoras, eu passaria então à apresentação do brilhante painel que temos hoje, esta tarde, para debater então o mercado de transferências numa perspectiva lusófona. E passo então a apresentar o Luís Cassiano Neves, portanto português, advogado com vasta experiência na área de direito desportivo. Atualmente é sócio na Fortin Sports Law, mas exerceu, portanto, as suas funções passaram também por advogado e dirigente de clubes, presidente de federação desportiva, entre muitos outros, e, portanto, mestre em Nottingham e doutorado também pela Faculdade de Direito de Lisboa. Também representando Portugal e muito bem, João Lobão, igualmente advogado com uma vasta experiência na área do direito do desporto, que atualmente é sócio da LSNP Advogados. As suas funções incluíram também passagens por sociedades de advogados na qualidade de responsável da área do direito do desporto, funções enquanto jurista, mais precisamente assessoria ao departamento de futebol de clubes e também do sindicato de jogadores, portanto tem aqui uma visão 360 do que é estar do lado dos vários agentes desportivos. É licenciada em Direito e mestre também em Marketing e Gestão do Desporto. Tem igualmente várias experiências ao nível do movimento associativo desportivo, inclusive foi vice-presidente da APDD no último mandato. Em representação do Brasil, temos o Maurício Correia da Veiga,
que é igualmente advogado com uma vasta experiência nesta área do direito do desporto. Atualmente é sócio na Correia da Veiga Advogados e as suas funções incluem também, ao longo do seu percurso profissional, passagem por clubes enquanto diretor jurídico, é licenciado em Direito, mestre e doutor na Universidade Autónoma de Lisboa e conta com um vasto leque de pós-graduações, todas elas relacionadas com a área do direito do desporto. É igualmente vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Desportivo no Conselho Federal da Ordem dos Advogados Brasileiro e é docente universitário em vários cursos também nesta área do direito desportivo, portanto tem um currículo que fala por si. E por último, temos o Dr. Egas Viega, de Angola, em representação então de Angola, que é igualmente advogado com uma vasta experiência no direito desportivo, atualmente é sócio na EV Sociedade de Advogados e as suas funções também incluem, ao longo do seu percurso profissional, a administração de empresas de consultoria desportiva, consultoria ao Secretário de Estado do Desporto de Angola, é licenciado em Direito e pós-graduado em Direito do Desporto, é fundador e coordenador da Associação de Direito Angolano do Desporto e é autor de várias obras também na área do direito do desporto. E, portanto, apresentado aqui o nosso painel, e de facto sem margem para dúvidas do talento e do know-how que todos eles têm ao nível do direito desportivo em geral, mas também bastante conhecimento no tema que hoje iremos aqui debater, passaria então só a fazer aqui um breve enquadramento antes de vos levantar aqui algumas questões que se colocam acerca do tema das transferências internacionais de jogadores. Mas de facto levanta-se aqui a questão de porquê este tema? Poderíamos ter começado em termos de direito desportivo por muitos outros temas, mas de facto, tendo em conta a época do ano em que vivemos, ou seja, estamos em pleno mercado de transferências que abriu, cuja janela de inverno acaba de abrir e portanto em termos temporais o tema é mais do que pertinente, mas acima de tudo, e porque esta parte não está limitada no tempo, temos observado a crescente globalização e a transnacionalidade do mercado de transferências internacionais e portanto pareceu-nos que seria de extrema relevância abordar este tema que do ponto de vista temporal é pertinente, mas do ponto de vista do impacto no futebol é igualmente pertinente e portanto abordá-lo numa perspectiva lusófona e percebermos qual é o enquadramento que se dá a esta questão e quais são os problemas, quais são os aspectos práticos na ótica de um advogado relevantes nestes três países, Portugal, Brasil e Angola, e portanto foi este o motivo de escolhermos este tema para este primeiro debate entre a PDD e a JALP. Saliento, antes de vos lançar aqui a questão, e porque falávamos de globalização, transnacionalidade, mas hoje em dia, em que assistimos a uma verdadeira mercantilização do futebol, temos que perceber que este tema das transferências internacionais é um tema que igualmente assume um grande impacto em termos económicos neste setor que é o futebol. E, portanto, segundo o último reporte global da FIFA sobre o mercado internacional de transferências, ou seja, reporta-se a 2019, o mercado de transferências no futebol bateu um verdadeiro recorde, movimentando mais de 7 bilhões de dólares e, portanto, é indiscutivelmente de assinalar que este é um tema que tem que ser de facto discutido e todas as questões que em torno dele gravitam. E, portanto, começo por vos lançar aqui uma primeira questão que tem que ver com as janelas de transferência. Eu gostava que cada um de vós, com base nas jurisdições dos vossos países, abordassem a questão dos diferentes períodos em termos de janelas de transferências, ou seja, percebêssemos aqui como é que funciona em Portugal, Brasil e Angola. Gostaria igualmente que cada um de vós pronunciasse em termos das janelas de transferências ao nível dos aspectos negociais, ou seja, quais são os principais desafios na ótica de um advogado durante uma janela de transferências e igualmente também a existência de várias janelas de transferências, ou seja, intermédias ou janelas de transferências únicas
também em cada um dos vossos países. E, portanto, passava agora a palavra a cada um de vós. Podemos começar pelo Maurício? Muito obrigado. Inicialmente, boa tarde a todos. É um prazer muito grande poder participar desse evento tão importante e tão emblemático, que reúne experiências da Europa, África e América do Sul. Então, inicialmente, gostaria de fazer o agradecimento ao José Miguel Nora, na qualidade de presidente da Associação Portuguesa de Direito Desportivo, Direito do Desporto, que me fez esse honroso convite. Cumprimento também a Associação Internacional de Jovens Advogados de Língua Portuguesa por essa iniciativa e essa coordenação desse evento. Eu sempre digo que o direito do desporto é um mercado promissor e muito interessante para o jovem advogado, independentemente se ele vai seguir profissionalmente nessa área do direito do desporto. Por quê? Essa temática ela é multidisciplinar, é transversal. Então, é a oportunidade de você ter contato com todos os ramos do direito. Doutora Ana Marques, agradeço a apresentação generosa que me foi feita. Em seu nome, cumprimento todos os colegas e amigos desse painel. Doutor João Lobão, doutor Egas Viegas. Então, sendo bem objetivo, né, e tentando aqui numa linguagem bem simples para poder atingir todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora, principalmente o jovem advogado. O mercado de transferências, ele acaba sendo, a janela de transferências, esse mercado, ele acaba sendo desafiador. E por quê? Nós não temos um calendário do futebol unificado mundialmente. O calendário mais usual, mais comum, é o europeu, em que você tem a época desportiva que vai reger, inclusive, toda a questão relacionada a contrato de trabalho. Nesse momento, por exemplo, nós temos na Europa a janela de transferências de inverno. No Brasil, nós temos nesse momento a janela de transferências de verão. E nesse momento, a janela de transferência de verão, geralmente, né, usualmente, é o momento em que grande parte dos atletas estão com o contrato de trabalho rompido. Geralmente, os contratos terminam ali 31 de dezembro, porque é justamente quando termina a temporada brasileira, a época desportiva brasileira. E é importante até dizer que, fazendo uma comparação, em Portugal, a própria lei do contrato de trabalho do atleta profissional, 54 de 2017, fala em época desportiva. Enquanto que no Brasil, a nossa legislação desportiva, que é popularmente conhecida como Lei Pelé, ela fala em meses e anos. Portanto, ela estabelece ali o contrato de trabalho do atleta com um período mínimo de 3 meses e máximo de 5 anos. Não fala em época desportiva. E nesse momento, inclusive, que nós estamos vivendo uma situação totalmente anômala, né, provocada pela pandemia da Covid-19, nós temos uma situação complexa. Por quê? O Campeonato Brasileiro ele foi estendido em razão da interrupção da competição, tanto a primeira divisão quanto a segunda divisão. E a previsão de término é justamente fevereiro desse ano de 2021. E muitos atletas tiveram seus contratos de trabalho finalizados no mês de dezembro. E o que fazer nesse caso? Bom, muitos já estavam em vias ali, visando essa janela de transferências, em vias de celebrar contratos com o mercado europeu, mas que provocou uma série de novas situações. Tivemos, por exemplo, um caso recente de um atleta do Santos, o Veríssimo, que assinou um protocolo de intenções, não foi nem contrato, mas um protocolo de intenções com o Benfica. Mas o Santos ainda está disputando a Taça Libertadores, que deve ir mais ou menos até fevereiro. Então, não poderia assinar o contrato de trabalho agora. E esse fato já demonstra, e aqui, sendo bem objetivo, para finalizar essa minha intervenção inicial, tal fato demonstra que, para o Brasil, o ideal seria a unificação do seu calendário desportivo com o calendário europeu, para evitarmos essa situação que estamos experimentando agora. Por exemplo,
esses atletas, mais ou menos 50 atletas de 40 clubes, né, 20 que disputam a Série A, 20 que disputam a Série B e que tiveram um contrato finalizado em dezembro, podem provocar, gerar situações futuras de insegurança jurídica, porque a lei brasileira diz que o contrato de trabalho desportivo tem ali prazo de vigência mínima de 3 meses. Agora, talvez você precisasse fazer o contrato de 2 meses para assegurar ali o cumprimento, o término do campeonato brasileiro. O que vai acontecer depois? Bom, se houver uma prorrogação desse contrato através de uma negociação coletiva com o sindicato, eu não vejo problema nenhum. Mas no Brasil não há essa cultura do contrato coletivo, como acontece aqui em Portugal. Infelizmente, impera no Brasil uma litigiosidade muito grande. E o sindicato de atletas, ele não costuma intervir nessas negociações, o que gera ali uma insegurança, principalmente para os clubes que empregam esses atletas. Portanto, essas seriam as minhas considerações iniciais. Muito obrigada, Maurício. Eu passava agora a palavra ao João Bão, também nesta ótica, ou seja, de falar aqui dos diferentes períodos, dos desafios que a janela de transferências coloca na ótica de um advogado. Eu acho que o Maurício tocou em muitos aspectos importantes. João, se pudesses tocar nestes aqui, nos desafios que as janelas de transferência trazem para um advogado e, portanto, também aqui o impacto da existência de várias janelas nos vários continentes e que impacto é que isso tem também no mercado. Boa tarde a todos os presentes, aqueles que nos veem através de plataformas digitais. Gostava também, primeiramente, de agradecer tanto à Associação de Jovens Advogados de Língua Portuguesa como à Associação Portuguesa de Direito Desportivo pelo convite e pela iniciativa. É verdade, a janela de transferências é um desafio grande para nós advogados, para os clubes. Muita gente nunca percebe porque é que as coisas são decididas nos últimos dias e criticam porque é que não são feitas com alguma antecedência e mais programadas, mas a verdade é que o futebol é ao minuto. Jogadores que têm lesões, não têm lesões, estão no banco, passam a ser soluções e, portanto, tudo isto gera um negócio ao minuto. E como esse ao minuto, os advogados são aqueles que mais sofrem, tanto nos clubes como a apoiar os agentes, como os jogadores, porque temos que dar a resposta imediata e jurisdições diferentes em horários muitas vezes diferentes e, portanto, estamos muitas vezes com o horário, com o jet lag sem sair do sítio. Mas isso são desabafos da profissão. Vamos lá à parte dos regulamentos, que é aquilo que nos traz a nós e àqueles que nos ouvem. O Maurício falou do tema das janelas, as chamadas overlap. O que é que acontece? São quando janelas não têm o mesmo período e não tendo o mesmo período, obviamente, em termos de competição, ocorrem em momentos diferentes. Momentos diferentes esses que podem não, e colocam muitas vezes em causa a própria integridade da competição. Porque veremos, quando estamos a falar de uma janela de transferências que ocorre na Europa, normalmente, e vou falar sem ser o período de Covid, porque isso aí mudou com tudo aquilo que nós temos como garantido, mas aquilo que até este ano foi a janela de transferências de verão, que era de 1 de julho até 31 de agosto, por acaso em 2019 foi estendida até setembro, uma vez que 31 de agosto calhou a um sábado, é quando os plantéis na Europa normalmente constroem as suas equipas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que antecipam quais vão ser as suas necessidades e veem de uma forma global o mercado disponível. Quando vem de uma forma global, e vou dar um exemplo do Brasil, porque em 2019, como referiste no relatório da FIFA, é-nos perfeitamente possível de perceber que as transferências internacionais são imensas, mas em primeiro lugar estão as do Brasil para Portugal. Ou seja, o fluxo de transferências mundial, onde tem mais transferências a nível mundial, estamos a falar do Brasil para Portugal. E isto tem um impacto tremendo nas finanças do futebol brasileiro, como é óbvio, mas também tem do futebol português e do próprio atleta. Porquê?
Porque quando uma equipa em Portugal quer ir buscar um jogador ao Brasil neste mercado de preparação de uma época em que dá ao próprio jogador brasileiro mais período de adaptação ao futebol europeu, vamos chocar com a segunda metade da época do futebol no Brasil, que é basicamente quando ocorrem as decisões. E, portanto, volto a falar novamente na integridade da competição brasileira e a defesa dos objetivos do próprio clube. O que é que acontece nesse momento? O clube não só não quer perder o seu ativo desportivo, que, como é óbvio, é algo que tem um valor incrível, mas também não quer perder a sua performance desportiva aliada à equipa com esse elemento. E, portanto, os valores normalmente para um clube português vão ser muito superiores àqueles que se poderiam verificar, por exemplo, no mercado de janeiro, onde os objetivos, volto a dizer, no mercado de janeiro normal, onde os objetivos e a época brasileira terminou ou estará a terminar em dezembro. E, portanto, os clubes brasileiros no mercado de verão não estão com a mesma predisposição para vender que estarão no mercado de janeiro. E, portanto, isto para os clubes portugueses, no caso, vai obrigar a um reforço, digamos assim, do seu argumento económico que não seria necessário, ou talvez não seria necessário em janeiro. O que acontece é ao contrário, é que em janeiro, porque poderíamos dizer, bom, estamos a falar de 6 meses, se calhar não justifica a diferença de 5 milhões de euros numa transferência. O problema é que em janeiro, quando os jogadores poderá ser transferido para Portugal, estamos a falar de uma janela de transferências curta, em que o mesmo relatório da FIFA diz que estamos a falar de uma média de 4 mil transferências que ocorrem no mês de janeiro, em contraponto com aquelas que ocorrem no mercado de verão, que estamos a falar em cerca de 10 mil. Estamos a falar numa perspectiva de competição de janeiro, fevereiro, março, digamos assim, porque abril e maio já estamos nos finalmente, digamos assim, e portanto o período de adaptação de um jogador que vem de um mercado completamente diferente e de uma competição completamente diferente não é de um dia para o outro, e portanto um clube português é mais fácil de investir, mas o rendimento desportivo imediato desse mesmo jogador, o impacto na equipa vai ser completamente diferente. E reparem, eu dou-vos 2 casos, parimos ao exemplo claro do que eu estou a dizer. Vemos um caso que é o que acontece agora, o que está a ser falado do central brasileiro Lucas Veríssimo, que está a ser falado que virá para o Benfica, que o próprio Santos bloqueou a saída dele, ou terá bloqueado, pelo que é falado na comunicação social, terá bloqueado a saída dele no mercado de verão. Porquê? Porque havia objetivos desportivos em disputa e, portanto, não queriam perder um ativo. E dou outro exemplo. Dou o exemplo, por exemplo, do Wendel. O Wendel veio negociar exatamente no mercado de janeiro para Portugal. E a verdade é que só se impôs verdadeiramente a partir do início da época seguinte a que estava cá a jogar em Portugal. Não é culpa do jogador, não é culpa do clube, não é culpa do treinador. É o normal na adaptação de um jogador a outra diferença. E, portanto, aqui somos, com estes 2 pequenos exemplos, consigo resumir e colocar a parte prática daquilo que eu vos estava a tentar transmitir, que é exatamente isto. Ou seja, a vertente económica tem um peso grande e depois, quando é a vertente económica, não há resposta desportiva e temos essa exposição, digamos assim. Passaria agora a palavra ao Egas, para nos dares também aqui a perspectiva angolana deste mercado de transferências, os principais desafios, as questões das janelas. Por favor. Em primeiro lugar, gostava de retribuir os melhores votos a todos os presentes. Agradecer à organização pelo convite que me foi formulado, em meu nome pessoal e em nome de todos os angolanos, porque este evento é uma oportunidade também para nós apresentarmos um pouquinho daquilo que é a realidade, daquilo que se produz em Angola, particularmente em termos de legislação. Relativamente à temática, é importante fazer uma ligeira cronologia dos fatos, ou seja, do crescimento do desporto em Angola, que coincide agora com o direito do desporto. Angola é um país de 45 anos independente, sempre foi um viveiro do desporto, do futebol, particularmente para Portugal. Muitos grandes jogadores portugueses saíram de Angola, e isto aqui também está ligado à nossa temática sobre a transferência de jogadores. Tivemos um campeonato chamado Girabola, que coincide a competição, no caso, a competição com o ano civil, durante muitos anos. Em 2018 mudou o paradigma, fruto daquilo que são as exigências de licenciamento de clubes
submetida pela Confederação Africana de Futebol, já indo também contra aquilo que dizia o Lobão, relativamente àquele problema que tínhamos com as transferências dos jogadores num período de competição em África e num período que não havia competição, por exemplo, na Europa e vice-versa. O que aconteceu foi o seguinte: os torneios deixaram de coincidir com o ano civil e passaram a começar no período de agosto, a partir de outubro, a partir de 2018. Tivemos um campeonato que terminou de forma normal. O segundo, neste novo paradigma, não terminou fruto da Covid. Nós acabamos por não concluir as nossas competições, quer no futebol, quer nas demais competições. No que diz respeito às transferências, as janelas, nós, via de regra, tínhamos uma, que o período é sempre de um mês antes de começar a competição. A esta altura, nós estamos a entrar na segunda jornada do nosso campeonato de Girabola. A janela já está fechada. Via de regra, o nosso campeonato começa após terminar a janela de transferência, que é para evitar aqueles conflitos, ou seja, aquelas necessidades que muitos clubes têm em não poder contratar jogadores após fechar a janela de transferência. Infelizmente, a nossa realidade ainda é totalmente diferente do Brasil, Portugal e de muitos outros países já muito desenvolvidos, porque ainda não se olha o desporto, na verdade, em Angola em particular, como uma verdadeira indústria. Nós somos um país que estamos, a essa altura, com 4 legislações. Temos a lei do desporto, a lei das associações desportivas, temos a lei do mecenato, que também abarca o desporto, e temos agora a legislação laboral desportiva, que incide sobre os contratos de trabalho do praticante desportivo, do empresário desportivo e formação. Esta nossa mesma legislação, ela não olha apenas o futebol como um setor muito especial, como uma modalidade especial. Ela aborda todas as modalidades. E, às vezes, quando levantamos questões sobre essa legislação e as legislações internacionais, os normativos internacionais de organizações como a FIFA, a FIBA e outras, nós encontramos conflitos de normas. Quando se fala de transferência de menores, quando se fala do contrato de trabalhos, nós temos aqui normas que, a dada altura, revogam ou derrogam certas normas internacionais, fruto daquilo que é a hierarquia das normas jurídicas. Portanto, voltando à nossa temática, podemos aqui concluir que nós temos uma janela muito sui generis, muito nossa, porque não há um volume de transferências ou de exportação de jogadores angolanos para fora. Nos últimos tempos surgiram algumas transações muito importantes, como foi o caso do Capita, foi o caso do Zito Luvumbo, que são jogadores que despontaram no Mundial do Brasil, agora de sub-17, despertaram o interesse de muitos olheiros internacional. Isto também vem em consequência de investimento de alguns clubes, especialmente os maiores clubes de Angola, que são o 1º de Agosto e o Petro de Luanda, que têm investido muito na formação, e eventualmente nos próximos tempos Angola poderá ser mais, poderá despertar muito mais interesse de outros grandes clubes, mas ainda estamos a dar os primeiros passos em todos os aspectos. Mas por isso é que eu disse que esse diálogo é muito importante para nós, para que também possa, digamos, despertar o interesse organizativo por parte das nossas entidades esportivas. Portanto, Ana, eu devolvo-lhe a palavra. Certo. Egas, eu antes de passar a palavra aos demais, questionaria, falou há pouco da questão da introdução de nova legislação desportiva, incluindo laboral, em Angola, e eu gostaria de saber, porque acho que é interessante para quem está a assistir, se existe eventualmente na legislação laboral desportiva angolana períodos mínimos de duração dos contratos de trabalho. Existe, e a questão é pertinente porque é desconhecida por muito boa gente. Nosso limite máximo são 4 anos. O ano, ou seja, a nossa legislação faz coincidir o ano desportivo com o ano civil, ou seja, ela quando diz uma época desportiva é exatamente 1 ano. Há a possibilidade de celebrar o contrato mínimo de 3 meses, há 4 anos, mas nunca mais do que isso. Mas na prática nós temos visto algumas entidades esportivas que celebram até 5 anos, por mera ignorância das normas jurídicas, porque na verdade ainda não há muita cultura jurídica
na nossa sociedade dos vários ramos de direito. E no desporto não foi essa a regra. Nós estamos, por isso que eu disse, nós estamos num processo de maturação da nossa realidade jurídico-desportiva. Tem sido um trabalho que tem sido desempenhado pelo Egas e outros intervenientes, mas nós estamos naquela fase de transmissão de conhecimento. Por isso é que eu digo sempre, a nossa realidade, temos que ter muito cuidado a comparar a nossa realidade com as demais dos outros países. O caminho faz caminhando, Egas, e estão no bom caminho. Eu agora perguntaria ao Maurício exatamente a mesma coisa, ou seja, a eventual existência de períodos mínimos de duração dos contratos de trabalho desportivos no Brasil, para podermos aqui ter um quadro comparativo. Exatamente, Ana. Nós temos o período mínimo de 3 meses e o período máximo de 5 anos. Interessante notar que a legislação brasileira, repito que a Lei Pelé, chamada de Lei Pelé, nossa lei desportiva, ela não fala em época desportiva, mas fala em meses e anos. E durante esse ano de 2020, em razão da pandemia, nós tivemos uma medida provisória, que é uma alteração legislativa, mas que vigora durante um período, porque é uma alteração da lei provocada pelo Poder Executivo, ou seja, pelo Presidente da República. Tivemos uma medida provisória que, em razão da pandemia, possibilitou a celebração de contratos de trabalho desportivos pelo período mínimo de 30 dias. Então, foi uma exceção à regra, e essa medida provisória ela não foi convertida em lei, porque para ser convertida em lei, ela precisaria ter sido votada pelo nosso Congresso Nacional. E assim não foi. Então, ela perdeu a sua vigência. Mas, durante aquele período de vigência, que foi de junho de 2020 até outubro, ou seja, durante esses 4 meses, foi possível, portanto, a celebração de um contrato de trabalho desportivo com essa exceção. Então, é a única exceção à regra, e essa medida provisória, é importante deixar aqui bem claro, ela perdeu sua vigência. Então, foi só durante esse período em que ela vigorou que foi possível essa exceção. Mas a regra é justamente de um período mínimo de 3 meses e máximo de 5 anos. Obrigada, Maurício. João? Desculpa, estava aqui com o áudio desligado. Em Portugal é simples. Temos aqui os contratos, não podem ser inferiores a uma época desportiva, nem superiores a 5 épocas desportivas, ok? Existem 2 exceções a esta regra, que é, a primeira, quando os contratos são feitos a meio da época desportiva, e aí o período de vigência mínimo tem que ser até o período da época desportiva que são assinados, e outra é quando existe a possibilidade de contratar um jogador para uma prova em concreto. Portanto, isto decorre da Lei 54/2017. Isto quando estamos a falar de futebol sénior. Depois temos os contratos de formação e os contratos de jovens jogadores. Eu vou apenas falar da questão dos jovens jogadores, ou seja, menores que 18 anos. Esse o período máximo será sempre de 3 anos, havendo a possibilidade de, no último ano, quando fazem 18 anos, ser assinado um novo contrato só por uma época. Portanto, estes são os limites, digamos assim, dos contratos que existem cá em Portugal. Obrigada, João. Portanto, já falamos aqui, fizemos aqui uma passagem pela janela de transferências, os principais impactos e desafios da mesma. Agora, desculpa, deixa-me só cantar uma coisa. O que eu estava a dizer de 1 ano é para os contratos de formação em si, não o contrato profissional. O contrato profissional é 3 épocas e ponto, não pode haver outro. Obrigada pelos esclarecimentos, Nada. João. Estava então a dizer que já fizemos uma passagem e abordamos o tema da janela de transferências, abordamos também de uma forma muito resumida a questão da duração da existência de períodos mínimos e a duração dos contratos de trabalho desportivos, que é um tema que igualmente tem impacto e é importante saber as diferenças em termos comparativos nas diferentes jurisdições para o mercado de transferências, mas um outro tema que gravita em torno e que de facto é importantíssimo para a discussão do mercado internacional de transferências tem que ver com as transferências internacionais de menores de idade.
E, portanto, eu levantaria aqui a questão, é uma questão um pouquinho grande, portanto, para abrir a discussão, para vos dar aqui algumas balizas, para que cada um de vocês se pudessem pronunciar sobre qual é a vossa opinião em relação às atuais regras internacionalmente instituídas para a transferência de menores, nomeadamente se são adequadas para a realidade que vivemos, ou seja, o futebol enquanto indústria, o futebol global, se são demasiado restritivas ou se eventualmente as exceções previstas à proibição da transferência de menores vos parecem suficientes, ou seja, em resumo, qual é a vossa opinião em termos das regras. Gostaria também de ouvir, e portanto vocês podem se pronunciar sobre o que quiserem dentro destas balizas, qual a vossa opinião igualmente em relação à intermediação de menores, portanto, falarem um bocadinho de como é que esta situação, qual é o estado da arte da intermediação de menores nos vossos países e também lançar aqui o repto para a discussão ao nível dos riscos que corremos neste domínio, quer seja da intermediação de menores, ou seja, o que está a acontecer no mundo do futebol em termos de intermediação de menores, inclusive da intermediação. E, portanto, que riscos é que corremos, se o sistema que nos está instituído responde devidamente, ou se eventualmente, na vossa opinião, poderíamos ter outras soluções que ajudassem a melhorar o sistema. E, portanto, passaria a palavra agora para invertermos a ordem pelo Egas. Ana, eu penso que as regras estão muito bem instituídas, estão muito bem, porque há uma certa proteção dos menores e o que se quer. Na verdade, nós aqui a nível interno também temos algumas regras, não no mesmo nível que a FIFA, em que estabelece restrições, por exemplo, à circulação de menores em certas regiões. Vamos imaginar aquela possibilidade que muitas vezes tem havido o contorno à lei, que é o que nós chamamos a tal fraude da lei, em que os clubes, quando pretendem contratar um menor, primeiro contratam o pai, por exemplo, para trabalhar na sua instituição. Isso é aquilo que nós chamamos em direito a tal fraude da lei, buscar uma norma que proteja os seus interesses. Por mais boa vontade que haja do legislador, Ana, haverá sempre mecanismo por parte dos intervenientes para tentar contornar a lei. São atos, via de regra, lícito, como tem sido adotado em muitas partes, em que se contrata os pais do menor extracomunitário, por exemplo, um africano, por causa dessas restrições. Infelizmente, o legislador não poderá ter alcance de todas as realidades. Eu penso que as normas que estão instituídas estão muito bem instituídas, protegem os menores, e quando há tal contratação do menor com a anuência dos pais, também os requisitos estão muito bem reforçados, no sentido de se garantir as melhores condições por parte dos menores, tanto de formação, e aqui me refiro à terceira exceção, que é para aquelas pessoas com um limite fronteiriço, onde se exige a garantia das condições tanto de formação desportiva como de formação académica. Claro que hoje essas normas servem, vão ao encontro da realidade, daquilo que são os reais interesses dos menores, mas se calhar daqui a 10 anos, quando a consciência social também mudar e eventualmente haver maior controle sobre o tráfico de menores, quiçá também poderão surgir novas ideias que forçarão com que o legislador ou o regulamentador poderá trazer alterações a estas restrições. Mas por enquanto eu penso que são as melhores e têm funcionado. Quanto à fraude da lei que tem acontecido, são um mecanismo que qualquer um pode usar e o legislador não tem controle sobre isso. Luís, boa tarde. Olá, boa tarde. Gostaria então de saber a opinião, mas focar aqui na questão das normas existentes, na tua opinião, serem demasiado restritivas ou não, face à transferência internacional de menores. Certo. Antes de mais, pedir desculpa pelo facto de me ter juntado tarde, agradecer o convite e dirigir um cumprimento a todos os demais que estão aqui presentes e ao nosso auditório. Ana, relativamente às regras, eu concordo e discordo daquilo que o Egas disse. Concordo quando o Egas diz que as normas são necessárias. De facto, há uma proteção, há um princípio de proteção
da vida do menor, da integridade da sua vida, do seu interesse, que é tutelado por estas restrições e por estas normas absolutamente, que são muito restritivas. Aquilo que eu discordo depois é, sobretudo, nós temos um corpo de jurisprudência, portanto, de decisões nos últimos anos por parte da FIFA, que demonstram, eu não tenho os dados, mas não estou seguro que seguramente muito menos do que 10%, talvez em torno de 5% dos pedidos de autorização de transferências de menores serão aceitos pela FIFA. De facto, a FIFA tem uma interpretação das normas que já são de si restritivas. A FIFA tem uma interpretação das normas, como eu dizia, extremamente restritiva. O standard, portanto, de prova exigida é muito alto. Quando alguém dirige um pedido, quer um clube, quer os próprios pais do menor, através do clube, dirigem um pedido à FIFA de autorização e de confirmação da sua inscrição enquanto menor numa transferência internacional, portanto, num país que não é o seu país de origem, é muito raro ou é muito difícil haver sucesso. Isto acaba por conduzir a situações que, do ponto de vista material, são situações que são difíceis de aceitar. Nós temos que experiência, enfim, comum e de jogadores que, por exemplo, acompanham os seus pais e que estão há um ano num novo país, que estão inscritos em escolas, estão integrados na comunidade e a FIFA ainda assim não considera que esteja ultrapassada a exigência, portanto esteja observado o critério, o requisito de demonstrar que o menor se transferiu por razões que não estão eminentemente ou principalmente ligadas ao seu interesse desportivo e ao futebol. Portanto, o standard de prova é um standard altíssimo e isso conduz a situações que muitas vezes são difíceis de aceitar. Existe também depois, no âmbito das exceções, existe uma claramente que não está considerada e que é o caso daqueles jogadores que, tendo uma nacionalidade, tendo pais de uma nacionalidade, acabam por nascer noutros países. Nós temos um caso recente do Real Madrid, em que na lista de infrações, alegadas infrações a estas, ou alegadas transferências de menores que não estavam conformes ao regulamento FIFA, incluíam-se, por exemplo, o filho do Zidane, que são filhos de pais franceses, mas que tinham nascido em Espanha. E, portanto, nós temos assim situações que acabam por ser um bocadinho contra a natura. Dito isto, e reservando depois eventualmente comentários para a questão da intermediação, onde eu acho que a FIFA já está a concluir um processo de profunda reforma daquilo que são as regras relativas à intermediação e veremos o que é que podem ser as novas regras da FIFA relativamente à representação de menores em negócios tendentes à celebração de contratos de trabalho desportivos e transferência. Em relação àquilo que são as transferências de menores, tenho a certeza que a breve trecho nós teremos também uma revisão por parte da FIFA. Não conheço, ao contrário daquilo que acontece com os agentes e com as regras de intermediação, ainda não conheço tendências relativamente àquilo que poderão ser as novas posições da FIFA, mas eu acho que será seguramente uma das áreas em que a FIFA terá que lançar um olhar mais cuidadoso, porque se por um lado a FIFA tem uma política utilitária de não permitir que haja, como os ingleses dizem, a abertura de um can of worms, não é? Portanto, se nós começamos a generalizar a exceção deixa de ser exceção e passa a ser a regra. E nesse sentido é perigoso. Nós tivemos incidentes e incidências de tráfico de menores, de pessoas que fomentam a transferência de menores e que depois acabam por o fazer procurando proteger o seu interesse económico, depois a transferência acaba por não dar certo e o menor acaba por ficar desprotegido. Aquela questão da separação dos menores do seu centro de interesse em termos escolares. Portanto, tudo isto exige uma análise muito cuidada por parte do regulador, e neste caso da FIFA, mas também me parece, por outro lado, que sobretudo aquilo que é o nível de exigência da prova feita na FIFA e que depois é sindicado no CAS, que pode merecer um novo olhar. Como nota final, deixar apenas uma nota que, na minha experiência pessoal, e aqui se calhar o João, o Maurício e o próprio Egas até poderão ter uma diferença um bocadinho diferente, uma experiência um bocadinho diferente. Ao contrário do que muitas vezes sucede com as áreas um bocadinho mais, enfim, menos unânimes ou menos evidentes em termos daquilo que é a jurisprudência da FIFA, que depois acaba por ter no CAS um grau de recurso que corrige às vezes alguns excessos de interpretação por parte da FIFA. No que respeita à transferência internacional de menores,
aquilo que nós comumente encontramos é uma confirmação por parte do CAS daquilo que tem sido a própria interpretação restritiva da FIFA. E, portanto, há um alinhamento enorme em termos daquilo que são os órgãos jurisdicionais internacionais e nacionais também, obviamente, a nível das federações nacionais, para continuar a confirmar a ideia de que a transferência de nós de 18 anos, fora do espaço europeu, é algo extremamente difícil de alcançar e que tem que ser muito bem justificado. Obrigada, Luís. Maurício, gostaria então de ouvir, na perspectiva brasileira, a opinião relativamente às soluções existentes neste domínio e fazendo a ponta aqui ao que o Luís tocou, que era de facto um dos temas que eu inicialmente gostava de ver abordados, que é a questão dos riscos, ou seja, proibição versus regulamentação, mas regulamentação que tenha sempre em linha de conta os riscos existentes quando se fala em menores, como falou o Luís, a nível do tráfico humano, entre muitos outros, e, portanto, qual é a opinião, sendo que também abordasse aqui um bocadinho a questão dos riscos na ótica do ordenamento jurídico brasileiro. Perfeito. Bom, a questão da formação é um tema muito sensível no âmbito do direito do desporto. A nossa legislação desportiva, a Lei Pelé, ela prevê ali o desporto de formação e foi, inclusive, uma alteração da lei que foi feita no ano de 2015, para você poder trazer para dentro de uma formalidade, para dentro de uma regulamentação maior, essa modalidade de desporto que é tão importante. Então, vejam, só no ano de 2015 é que você tem ali uma previsão legal maior, mais abrangente. E aqui, até fazendo um parêntese, a legislação desportiva no Brasil, ao contrário do que aconteceu em Portugal, ela não sofreu alteração desde 1998. 98, que é um ano chave, tanto para o Brasil quanto para Portugal, né, que há alteração da lei, até em razão do caso Bosman, que a partir do momento que você tem o passe livre, provocou essa mudança na legislação desportiva, e desde então, desde 1998, a lei brasileira vem sofrendo consecutivas alterações. E já foram mais de 20 alterações legislativas. Nós temos hoje o que popularmente chamamos de uma lei Frankenstein, uma verdadeira colcha de retalhos, porque a cada momento, a cada época, de acordo com cada circunstância, você tem uma alteração legislativa. Então, em 2015, o legislador insere ali a possibilidade do desporto de formação. E no Brasil, o desporto de formação, primeiro, só é possível a partir dos 14 anos. Dos 14 aos 20 anos, você pode, então, assinar ali um contrato de formação desportiva, quando o atleta não recebe um salário, mas sim uma bolsa aprendizagem. Portanto, não é ali um trabalho propriamente dito, mas sim uma aprendizagem desportiva, que só pode ser feita a partir dos 14 anos. E é importante dizer que esse contrato de formação desportiva, ele só pode ser feito diretamente com o clube empregador. Não pode haver intermediários, não pode haver intermediação, sob pena desse contrato ser considerado inteiramente nulo. Então, você tem que analisar ali o próprio artigo 3º da Lei Pelé, com seu artigo 27, que foi introduzido no ano de 2011, que é um ano chave no Brasil, em que mais da metade, mais de 50% da nossa legislação desportiva sofre uma alteração, e vem esse artigo 27 dizer que é plenamente nulo um contrato desportivo em que haja intermediação, um contrato de formação desportiva, onde tem ali a participação de terceiros. Salvo engano, essa alteração foi até para atender um movimento da própria FIFA, né, uma orientação da própria FIFA, que procurava, então, evitar tudo que já foi colocado aqui em relação a essas mazelas dessas transferências que podem ali desembocar, né, para tráfico de pessoas, enfim, provocando ali problemas internacionais. Inclusive, eu vou trazer aqui uma situação prática, que é justamente no ano de 2007, tivemos a situação do Felipe Coutinho, né, jogador de nome ADA, internacionalmente conhecido, e que foi formado na base do Vasco. Na época, ele tinha mais ou menos 15 anos.
E justamente o que o Egas mencionou aqui, um clube espanhol que tinha interesse por esse atleta, prometeu ali emprego para o pai e para a mãe do Felipe Coutinho. E o Vasco, na época, fez uma denúncia, não apenas para a FIFA, mas também para a ONU, que havia ali um verdadeiro aliciamento. E isso, então, impediu que o atleta fosse transferido naquele momento, que só foi depois ter uma carreira internacional, muito tempo depois, quando já era profissional pelo Vasco da Gama. Portanto, é algo que tem despertado, né, toda essa cautela e essa preocupação a nível mundial. E no Brasil também, Ana, nós temos uma questão interessante, é que para ser clube formador, não é qualquer clube. O clube formador ele precisa ser certificado pela nossa entidade máxima de administração do desporto, que é a CBF, né, que seria o correspondente à Federação Portuguesa aqui. Então, a CBF credencia esse clube formador, que tem que cumprir uma série de requisitos estabelecidos na Lei Pelé, inclusive com fornecimento ali de um acompanhamento psicológico, um acompanhamento educacional, ter ali vários requisitos, ter profissionais no seu elenco para atender esses requisitos. E é importante dizer também que, já concluindo, que esse certificado de clube formador, ele não é um salvo-conduto, não é um alvará para que esse clube possa funcionar, porque isso depende do poder público. O fato de ser clube formador é que ele tem os requisitos para ser declarado como tal e os benefícios, que vai ser, por exemplo, assinar o primeiro contrato profissional desportivo a partir dos 16 anos. Portanto, esse é o panorama que nós temos lá no Brasil. Obrigada. João, para concluir este tema das transferências de menores, pedia-te algumas considerações relativamente à intermediação de menores. Eu se calhar faço isso mais na parte final. Isto porquê? Porque foram levantadas aqui várias questões pelos meus 3 oradores, colegas anteriores, que eu queria tentar tocar, esclarecer e dar aqui um pouco a minha visão. Começando, e irão perceber a minha sequência, começando pelo Luís. É verdade aquilo que o Luís diz em termos de grau de exigência da FIFA, sem dúvida, isso aí estamos todos de acordo. Curiosamente, e atenção, não estou de todo a ir contra aquilo que tu dizes, porque eu tinha exatamente a mesma ideia que tu, mas tive o cuidado de ver hoje o report da FIFA de 2019 e ele dá-nos uma realidade completamente diferente daquela que tu deste e que eu também tinha. Ou seja, em 2019 estamos a falar em 4.458 pedidos feitos à FIFA de transferência de menores. E que a FIFA dá que desses 4.458, 92 foram aceitos. 92%. 92%? Exatamente. Sendo que desde 2011, o número nunca baixou dos 85% de deferimento. O mais baixo é o 84,6% em 2015. Ou seja, aquilo que nós temos entendimento que a FIFA tem mão pesada, digamos assim, a verdade é que, a verdade ou não, aquilo que os números nos dá é exatamente o contrário. É exatamente que em mais de 85% dos casos, desde 2011, ou seja, quase 10 anos destes dados, o pedido de transferências são aceitos porque são verificados pressupostos. E agora aqui vou dar um salto em Angola, que é aquilo que o Egas falou. Trata-se então, afinal, porque todos nós que andamos aqui no meio sabemos, de uma aparente legalidade. Porque quando vamos dissecar estes números, vamos ver que das 4.000 e poucos que eu falei há pouco, 2.000 são por causa da mudança dos pais. Ou seja, esta mudança dos pais, todos nós sabemos que é, não vou dizer simulada, mas vou dizer construída para criar essa realidade aparente, para depois a FIFA ter os números que tem. E depois outra coisa fantástica que nós vemos, e facilmente conseguimos perceber a razão por trás destes números. Qual é o país que
faz mais pedidos é o português. Portanto, é Portugal. Somos nós que pedimos mais inscrição de menores. Curiosamente, qual é a nacionalidade que mais é visada nestes pedidos? É a brasileira. Ou seja, o que nós assistimos aqui é, em Portugal, como um mercado de entrada de jovens brasileiros. Porquê? Muito simples. A língua, a cultura, o país irmão, que basicamente as crianças e o futebol e tudo mais crescemos em conjunto, entre aspas, e portanto há a facilidade e a procura através de Portugal da entrada de menores. Mas o segundo país, e portanto aqui o trabalho que os advogados fazem explica-se, o segundo país que tem mais pedidos, e estamos a falar de uma diferença apenas de 40 num universo de 400, o segundo país a pedir mais inscrição de menores é os Emirados Árabes Unidos. E porquê? É muito simples. Porque os Emirados Árabes Unidos têm uma restrição de utilização de estrangeiros. Todavia, se esses estrangeiros entrarem, e não vou dizer o ano em específico, mas é sempre na questão dos 18, 19 anos, estando lá, julgo que são 5 anos, conseguem ter a nacionalidade e não contam para estrangeiros. E, portanto, o que nós vemos aqui, e o Maurício disse bem, que existem muitos jogadores brasileiros que vão para estes mercados, é exatamente esta aproveitação da lei, num caso, ou seja, aproveitar estas restrições que são postas ao futebol sénior para, através do futebol de formação, conseguirem já ter jovens estrangeiros, mas que entram na questão de formar localmente e conseguem conseguir a sua nacionalidade porque entram mais cedo, e portanto daí os pedidos serem mais cedo. E em Portugal, no caso, não haver as mesmas restrições do ponto de vista de inscrição, como existe em Inglaterra, como existe em Espanha, como existe em Itália, da utilização e inscrição. E, portanto, estes dois fatores não é porque os pais, claramente, não é porque os pais querem ir morar para o Dubai, embora que seja muito, muito agradável, não estou a dizer o contrário, como o Porto e Lisboa e Portugal também será, é claramente uma análise da segunda transferência, digamos assim. E aqui eu entro com um ponto no ponto que o Maurício falou, que é, eu acho que quando falamos de uma transferência de um jovem do Brasil para a Europa, estamos claramente a falar de uma mudança de realidades, paradigmas na educação da criança, do centro vital de interesses do mesmo, não temos qualquer dúvida. Mas não me parece que seja uma realidade tão diferente quando estamos a falar de um jovem jogador que está no Internacional de Porto Alegre e que vai para o Flamengo, por exemplo. Distância, todo o centro de interesse vital do jovem, que muitas vezes se resume às vezes à escola, aos amigos, à convivência familiar, é muito mais dramática, digamos assim, e drástica do que se calhar um jovem que vai do Porto para Vigo. E, portanto, a deslocação, muitas vezes, que a FIFA faz, e claro que faz uma exceção para dentro da Europa, mas a deslocação tem que ser ponderada e revisitada e atender às diferentes realidades que ocorrem. E eu vou um pouco mais longe, e talvez tentando proteger, lá está, os menores, julgo que não só a primeira inscrição, mas talvez a segunda, ou fazer um período de monitorização nos segundos 2 anos após a inscrição do jovem jogador, para percebermos, sim, o que é que acontece depois. Porque nós sabemos no futebol como é que acontece. Os primeiros 10 dias, 1 ano, é tudo muito bonito. O segundo ano veremos, e depois provavelmente aí acontecem casos dramáticos de jovens que vêm à procura do sonho e vivem pesadelos que são abandonados pelos clubes, agentes, porque deixam de ter o valor económico que julgam que ter, os pais são despedidos e, portanto, aí é que temos todo o problema e, se calhar, haver uma responsabilização nesse segundo momento, o que vai obrigar a um maior cuidado no primeiro momento. Contra a questão que me colocaste, desculpa Peço que sejas apenas rápido, porque havia aqui um último tema e nós não queríamos ultrapassar a 1 hora. Havia um último tema que tem a ver com o TMS, gostaríamos também de dar uma pequena ronda e, portanto, pedia que fosses breve. Certo, vou tentar ser muito breve e, aliás, como vos disse antes, tenho efetivamente que me ausentar agora, ou seja, quase que dou o palco ao Luís, o Luís entra e eu saio, né? Porque como já tenho mesmo que sair. Relativamente à intermediação, é verdade, em Portugal não é permitida nem a FIFA
nem a FIFA vê com bons olhos a intermediação de menores, e eu concordo. Terá que haver uma proteção dos mesmos e terá que haver uma proteção de todo este interesse lucrativo que gira à volta do menor, e cada vez temos que estar mais despertos para esta realidade, porque as transferências e o interesse pelos jovens, vemos o caso, por exemplo, do Vinícius, que foi contratado com, salvo erro, 16 anos, ainda ficou no Flamengo durante 2 anos, salvo erro, e portanto isto não acontece por acaso. E temos muitos jovens jogadores que são um pouco tratados como ativos apenas e só, e muitas vezes dos intermediários, e portanto, para mim, julgo que o controle que existe será para manter e talvez um pouco mais longe a isto, neste ponto. E só uma última, deixa-me despedir-me, porque vou ter mesmo que me ausentar, e portanto gostávamos de despedir dos meus colegas, agradecer a sua presença e desejar o melhor, e muito provavelmente vamos nos encontrar numa transferência qualquer. Obrigada, João. Boa sorte e bom ano. Obrigado igualmente. João, um abraço. Obrigado. Tchau. Posto isto, e com os excelentes contributos que o João nos deixou, um dos últimos temas que gravitam em torno, então, do mercado internacional de transferências de jogadores e que nos parece ser de extrema importância abordar aqui, tem que ver com a gestão do TMS, portanto, Transfer Match System, que é o sistema de transferências internacionais da FIFA e que muito recentemente viu as suas regras serem alteradas, portanto há novas diretrizes da FIFA em relação a esta matéria por força da alteração do regulamento sobre o estatuto e transferência de jogadores, e portanto eu gostava que numa perspectiva brasileira, angolana e portuguesa, agora com o contributo do Luís, ficássemos aqui com a vossa opinião sobre então o TMS e as novas regras sobre a sua gestão e, portanto, qual é o impacto que para vocês, seja ele positivo, negativo, que ele tem para, de facto, o mercado de transferências internacionais. E passaria a palavra, pode ser, ao Maurício agora, para invertermos a ordem. Essa questão do TMS, do Transfer Match System, ela tem sofrido ali uma evolução, eu diria até uma revolução com o passar dos tempos. Hoje, lá no Brasil, a CBF, né, gere esse TMS e que permite ali uma unificação de todo esse mercado, facilitando, inclusive, a questão da transferência e também, no âmbito brasileiro, nós verificamos que há até uma ingerência na questão desportiva. Por quê? Com essa maior ingerência do TMS, maior fidelidade de dados e essa concentração por parte da entidade de administração do desporto, faz com que seja muito mais fácil, inclusive, de você analisar ali se aquele atleta tem condição de jogo. Então, dentro de uma questão ali desportiva, né, acontecia lá no Brasil com muita frequência denúncias no âmbito dos tribunais de justiça desportiva, do STJD, dependendo do tipo de campeonato a ser realizado, alegação de que referido jogador não tinha condição de jogo, ou seja, não estava devidamente inscrito ou não estava regularmente inscrito. E isso nós vimos que faltava justamente um sistema com informações, com dados unificados. Então, inclusive, no âmbito interno, toda essa diretriz, ela favorece ali um maior equilíbrio da competição, evitando que resultados sejam definidos no âmbito do tribunal, ou seja, resultados desportivos. Então, nós temos, primeiro, essa questão no próprio âmbito interno e, particularmente, entendo que todas essas alterações provocadas pela FIFA atingiram uma finalidade de você poder ter um documento onde você pode avaliar ali com lisura, né, e de forma íntegra toda a análise daquele jogador, enfim, as transferências que foram feitas, o verdadeiro passaporte daquele atleta. Egas,
Gostaria de ouvir então a sua opinião relativamente a esta questão do TMS na perspectiva angolana. Impõe-se dizer que o TMS foi das melhores invenções da FIFA. Lembro que foi em 2009 que se criou o TMS e começou a ser implementado em 2010. E mais do que falar do TMS, devemos lembrar que depois surgiu em 2013 o DTMS, que é para as transferências internas, no caso. Na nossa realidade, fruto daquilo que é a fraca importação e exportação de atleta, ainda não tem sido muito usual entre nós o TMS. Via de regra, os clubes fazem as suas negociações, conforme depois atestam o comprovativo no sistema, a nossa federação emite o tal certificado internacional. Relativamente ao DTMS, que pouca gente ainda conhece, que nasce do TMS, é importante dizer que nós ainda não demos passos relativamente a essa base, porque falta-nos catalogar os nossos atletas numa base de dados, ainda não fizemos, porque também temos um mercado muito, eu prefiro chamar sui generis, na medida que hoje um atleta tem um emprego, amanhã não tem. Depois há clubes que no ano contratam 10, 12 jogadores. Portanto, ter uma base para o DTMS também não é fácil para a nossa realidade. Se calhar por isso, enquanto estamos naquele processo de maturação, ainda não temos. Voltando ao TMS, eu sou apologista, como disse no início, que foi das melhores invenções que a FIFA fez, porque permite a lisura nas transações. Eu vou dar o exemplo de uma transferência internacional aqui de um jogador angolano, que é o Carlinhos, jogava no Inter, vai para a Tanzânia, e por acaso foi muito bem recebido na Tanzânia. Mas, tal como dizia o Maurício, esse sistema nos permite certificar os documentos e, mais do que isso, os próprios intermediários também são catalogados no sistema. O que é que acontece? Esse nosso atleta que vai para a Tanzânia foi acompanhado por um agente camaronês que, após receber o seu dinheiro, simplesmente desapareceu do mapa. Um agente como esse, numa situação do gênero, a partir desse sistema, o próprio atleta pode recorrer e tentar responsabilizar o próprio agente. E a informação fica no histórico do mesmo agente, se tiver catalogado. Portanto, é mais do que claro do que esse sistema é benéfico para todos, quer para jogadores, intermediários, para os próprios clubes, devedores. Nós tivemos aqui casos de conflitos internacionais entre o clube e um jogador brasileiro, que foi o Rivaldo. Pronto, permite que outro jogador brasileiro, antes de assinar para esse clube, consiga perceber se vale a pena, se esse clube tem ou não capacidade financeira. Portanto, acaba por ser um mercado, digamos que uma bolsa de valores, aqui com as necessárias adaptações, em que todos os agentes esportivos possam ter informações de todos os intervenientes. Portanto, é de louvar essa iniciativa e eu acredito que nos próximos tempos ainda vai melhorar muito mais. Obrigada, Egas. Peço desculpa, estava sem som. Luís, deixaria as últimas palavras para ti, para finalizar este tema e este debate, mas gostava, para além de teres liberdade para comentar dentro dos mesmos moldes que os restantes oradores o fizeram, que pudesses também comentar o facto das mais recentes alterações versarem sobre as transferências internacionais de atletas amadores passarem também a ser realizadas pelo TMS. E, portanto, acho que é um aspecto importante de salutar e gostava que se possível, o teu discurso também abordasse este tema. Agora era eu que estava no mute, peço desculpa. De facto, começando já pelo teu desafio, é de facto fundamental, até por aquilo que o Maurício se referiu como o passaporte desportivo. O TMS é obviamente uma ferramenta que fomenta a transparência e é, portanto, uma peça essencial nesta cruzada pela dignidade do desporto, pela integridade do fenómeno de futebol. No futuro, vai estar ligado e vai estar na base daquilo que é uma futura clearance house, vai estar na base daquilo que é o fomento de boas práticas que combata o financiamento do terrorismo e o branqueamento de capitais, e portanto é uma base fundamental para conferir
ao futebol um nível de transparência que o futebol tem que exigir dele próprio. Mas relativamente e àquilo que é as questões mais core, mais próprias da própria atividade dos dirigentes desportivos, é muito interessante perceber que o TMS no futuro será, de facto, a ferramenta que legitima e autentica e certifica aquilo que é o trajeto do jogador desde a sua primeira inscrição. Isso é fundamental, porque nós temos dois pilares essenciais em termos de solidariedade no desporto, que é o mecanismo de solidariedade e o training compensation, a compensação financeira pela formação. E existem problemas imensos, sobretudo em alguns continentes, que são aqueles continentes que têm os sistemas não estão informatizados, as bases de dados não estão informatizadas, e portanto há muitas dúvidas sobre a integridade daquela que é a informação que está disponível. Isto trocado por miúdos, ainda hoje de manhã surgiu-nos aqui no escritório um caso de um jogador que se transferiu do continente africano para o continente europeu e de repente surgem versões conflituosas, portanto, versões que não coincidem uma com a outra sobre aquilo que é o trajeto formador do jogador. Portanto, a quem é que tem que se pagar a contribuição financeira pela formação e, no futuro, o mecanismo de solidariedade. E, portanto, o TMS, tal como a Ana, como disseste muito bem, Ana, no futuro vai poder evitar que estas situações surjam e vai dotar todo o sistema de uma grande robustez, de uma grande certeza relativamente àquilo que são as informações necessárias e fundamentais para, por um lado, saber a quem é que se deve pagar, quem é que pode reclamar e depois haver transparência sobre quanto dinheiro é que se pagou, a quem é que se pagou, quais é que são as contas que foram utilizadas e, portanto, até no próprio combate ao TPO, TPI, portanto, o TMS é de facto a peça fulcral para o fomento da integridade e da transparência no futebol mundial e, nesse aspecto, partilho da opinião dos meus colegas, que é de facto foi uma iniciativa salutar da FIFA e será, com certeza, que estará no centro de tudo aquilo que se fará no futuro recente em termos de integridade e credibilidade do futebol. Obrigada, Luís, de salutar também esta iniciativa, este debate que foi riquíssimo em contraposição de oposições e de ordenamentos jurídicos que certamente, face a esta globalização do futebol e do mercado de transferências, será profícua para todos os profissionais que nela trabalham. E eu, para terminar, porque prometi aqui 16h15 terminar, fazia aqui um pequeno jogo de palavras, na opinião de cada um de vós, numa palavra, o papel do advogado neste mercado, ou seja, enquanto protagonista deste mercado de transferências. Uma palavra que descreva Maurício, Egas e Luís. Bom, acho que a palavra inicial, pelo menos que me vem à cabeça, seria versatilidade. O advogado ele tem que estar ali aberto a uma série de possibilidades, situações, novidades, diante dessa transversalidade que envolve o mercado de transferência. Você vê, em pouco tempo aqui, falamos sobre TMS, formação e a própria janela de transferência, não é mesmo? E abordando temas que vão desde de direitos humanos a direito do trabalho, não é mesmo? Passando de forma transversal por todos eles. Então, eu acho que essa versatilidade é fundamental para o advogado. E se já for o momento para agradecer e despedir, eu deixo aqui o meu abraço. Aprendi muito aqui hoje sobre essas questões no âmbito de Portugal e de Angola. Foi um prazer muito grande. Obrigado a todos vocês que estão aqui e todos que estão nos assistindo. Obrigada, Maurício. Egas, uma palavra. Garante. Eu estava à espera que o Maurício não tirasse a minha palavra, garante, porque o advogado está aí para fiscalizar a legalidade dos próprios contratos. Porque sabemos nós que, via de regra, os jogadores não têm a cultura jurídica, que é muito importante ter essa assessoria, e falo muito daquilo que é a nossa realidade, em que durante muitos anos os nossos atletas assinavam um contrato e só tinham contato com o valor do contrato e o número de época, o resto eles não tinham domínio nenhum, e durante muitos anos fomos tendo muitos conflitos, e eu trabalhei em muitos processos do gênero. Hoje em dia, os nossos jogadores têm noção do quão importante é ter essa assessoria jurídica de um profissional
do ramo. Portanto, o advogado é um garante da certeza e da segurança jurídica. E seguindo o exemplo do Maurício, eu vou despedindo também, agradecendo a todos. Foi um prazer conhecer a todos e espero ter outras oportunidades para poder prestar esse serviço para todos, né? E muito obrigado. Bom ano para todos. E nós contamos contigo, Egas, certamente. Luís, por último. Concordando que o advogado tem que ser, de facto, versátil, o advogado é seguramente o garante do rigor, do compliance. Eu diria que eu gostaria de pensar que o advogado é também solução. Ainda ontem, com um cliente, eu sentia que ele é um cliente já, mais do que cliente, é um amigo de vários anos, e às vezes há aquela ideia que o advogado, quando é introduzido no negócio, é um empecilho, é alguém que vai estragar aquilo que as partes negociais fizeram. Eu gosto de pensar que nós, os advogados, hoje em dia, sobretudo num mundo que é um mundo profundamente negocial e profundamente volátil, como é o mundo do futebol, que o advogado tem que ser, em todas as circunstâncias, tem que ser solução. Tem que ter a criatividade para encontrar soluções que caibam dentro do espaço regulamentar e oferecer dessa forma, enfim, resultados práticos para os seus clientes. Às vezes não é evidente, e o advogado gosto de pensar que possa ser também sinónimo de solução. Agradeço à Jal pelo convite, agradeço à Ana a moderação excelente. Foi um gosto estar com o Maurício, com o Egas e também com o João, e a todo o auditório. Desejo um excelente 2021 e foi um enorme gosto estar aqui convosco. Obrigada, Luís, pelas tuas palavras. Eu agradeço também a cada um de vocês, incluindo também o João, que já saiu, mas que também teve uma intervenção fantástica. Aprendi muito com vocês. É sem dúvida um gosto poder participar nestas iniciativas. Em meu nome pessoal e da APDD, desejo-vos o melhor, desejo que estas interações sejam cada vez mais frequentes entre nós, e passaria então a palavra ao José Miguel e ao Francisco para então fazerem as conclusões e terminarem então este debate. Obrigada e um bom ano a todos. Obrigado, Ana. De facto, nós estávamos aqui na sombra, eu e o Francisco, mas eu gostei e acho que ninguém pode dizer que nunca aprende nada. Como disse o Maurício bem, aprendemos sempre tudo, há sempre pormenores que aprendemos, e foi de facto muito enriquecedor e confirmou as nossas expectativas que este painel de luxo não poderia deixar de cumprir os nossos objetivos. Agradeço mais uma vez a presença de todos e o tempo de quem não perdeu, mas ganhou a ouvir-nos, sejam associados da JALP, sejam associados da APDD ou sejam curiosos em geral. E quero agradecer mais uma vez ao Francisco este convite, que é mútuo e que, no fundo, não terei dúvidas que será em breve, iremos fazer outra coisa com outro tema mais oportuno e ainda mais nesta vertente mundial, e que prova que a pandemia não nos afastou, mas juntou-nos. Obrigado, Zé, sem dúvida. Concordo inteiramente contigo, também estive aqui na sombra a assistir e de facto o tempo passou a correr, porque intervenções excelentes de todos os nossos queridos oradores e acima de tudo poder ter esta visão transversal aos diferentes ordenamentos, acho que é uma grande mais-valia, não só para nós que estamos aqui, mas obviamente também para todos aqueles que nos assistiram e foram de facto em bom número. Queria, por essa forma, portanto, agradecer a todos a presença de todos os oradores. Foi de facto um painel esclarecedor, muito rico e dinâmico, qual também não será alheio o momento que estamos a viver de janela de transferências, não é? O Luís partilhou a sua experiência de ter aqui reuniões com clientes e o Lubão teve que sair in extremis ali às 4 da tarde para seguir o seu caminho, digamos assim, e portanto eu acho que o timing é perfeito e seguramente fica aqui o mote lançado para novas iniciativas conjuntas, porque eu acho que temos obviamente todos muito a ganhar com este tipo de iniciativas. Portanto, agradecer, uma boa tarde a todos e estejam atentos às próximas iniciativas.